Vamos abrir nossas Bíblias no texto de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. Mateus 17, versículos 24 a 27. O texto bíblico diz assim: Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Ele disse: Paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram o imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? E Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus lhe disse: Então os súditos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegar, e ao abrir-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Vamos orar mais uma vez? Pai, que tudo que a gente fala hoje, estude, reflita, seja para a tua glória. O Senhor nos ajude a crescer com cristãos, crescer a semelhança de Cristo. Toda palavra que eu proferi seja para abençoar a igreja. Em nome de Jesus, amém. Muitos de vocês já devem ter assistido o filme Ben-Hur. Foi um clássico do fim dos anos 50, começo dos anos 60, e foi regravado agora recentemente. Ben-Hur conta a história de um jovem príncipe de Jerusalém. Ele tinha uma família rica lá, todo ele, sua família e tudo mais. Inclusive, eles viviam na época de Cristo, que é bem legal que no filme, às vezes está mostrando a família de Ben-Hur, conversando, e Jesus passa de pano de fundo, é bem legal. Só que Ben-Hur, esse jovem rico, esse jovem príncipe, ele é traído por um grande amigo seu. Acontece alguns azares na vida dele também, e ele acaba perdendo tudo o que tinha. Então Ben-Hur, que era um príncipe, que era uma pessoa de alta estatura, uma pessoa rica, uma pessoa que vivia bem, ela se torna servo, ela se torna escravo, e tudo aquilo que ela tinha conquistado, ela tem que começar do zero. É interessante quando a gente vai ler histórias em quadrinho, ou filmes em geral, literatura, em vários lugares, a gente está acostumado a ver histórias de pessoas que eram ricas, pessoas que eram poderosas, que tinham superpoderes, que tinham status social bom, que eram reputação boa, e acontece alguma coisa nelas, acontece alguma coisa com elas, que elas perdem tudo, e precisam passar a viver uma situação que, para o status que ela tinha, para quem essa pessoa era, é uma coisa totalmente humilhante. A gente vê uma coisa parecida na história de hoje. E para demonstrar isso, eu queria dividir com vocês o texto em 3 partes. A primeira parte está no versículo 24, e ela fala sobre o imposto do templo. A segunda parte está nos versículos 25 e 26, e fala sobre a pergunta de Cristo. E a terceira e última parte fala sobre a pesca milagrosa, no versículo 27. Então vamos começar no versículo 24, vou reler ele aqui. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto de 2 dracmas? Para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente vai ver adiante, a gente precisa alinhar alguns pressupostos. O primeiro, não sei se vocês perceberam, mas quem cobra os impostos não são os fiscais romanos. Ou seja, esse imposto a ser pago não era um imposto que devia ser pago ao Estado, a César ou ao rei. Era um imposto a ser pago para o templo, era um imposto judaico. E quem foi cobrar esse imposto foram alguns judeus. E o que era esse imposto? Esse é um imposto que tem uma história bastante longa na tradição judaica. Ele começa lá em Êxodo capítulo 30, dos versículos 11 a 16. Lá Moisés está dando ao povo a lei, está dando as normas e como que o povo deveria agir, cultuar, o que deveria pagar e tudo mais. E um dos impostos que Moisés dá, e uma das instruções que Moisés dá ao povo, é para que eles pagassem um imposto toda vez que tivesse um recenseamento, ou seja, toda vez que o número de habitantes de Israel fosse contado, todo homem com mais de 20 anos deveria pagar um imposto de meio ciclo. Esse imposto seria usado para a manutenção do tabernáculo. Depois de um tempo, esse imposto foi um pouco esquecido, e o rei Josias, em 2 Crônicas 24:6, relata para a gente, o rei Josias resgata esse imposto, e ele usa agora para a manutenção do templo. Agora já tinha um templo construído, então esse imposto que Moisés tinha instaurado, Josias resgata ele e traz para o templo. Então todos os homens com mais de 20 anos deveriam pagar, toda vez que tivesse um recenseamento, um imposto para o templo.
Depois de um tempo, esse imposto sofre uma outra alteração, que é com Neemias. Quando os judeus voltam do cativeiro, e a cidade de Jerusalém está sendo reconstruída, Neemias pega esse imposto, ele rouba esse imposto, só que ele muda. Então, ao invés de ser pago toda vez que tivesse um recenseamento, esse imposto tinha que ser pago agora anualmente, e o valor que era de meio ciclo muda para 1/3 de ciclo, até por conta da situação econômica de Jerusalém. E na época de Jesus, os mestres, os rabinos, etc., eles tinham voltado para o valor de Moisés, de meio ciclo. Então, esse valor que a gente vê aqui de 2 dracmas é como se fosse uma correção monetária do imposto, era um valor adequado para a época, e continua sendo anualmente, pago anualmente. Então, não é um imposto que não tem uma história, é um imposto que os fiscais inventaram na hora, coisa do tipo. É um imposto que está desde o começo da história de Israel. E a primeira pergunta que vem, quando a gente entende tudo isso, que era um imposto de fato que existia, e era um imposto importante para os israelitas, é: por que Jesus não tinha pago até então esse imposto? Por que os fiscais precisaram bater na porta de Pedro, ali provavelmente era a casa de Pedro, por que os fiscais precisaram bater lá na porta e perguntar se o mestre deles não pagava imposto? Para responder isso, a gente tem algumas hipóteses diferentes. A primeira hipótese vai dizer o seguinte: Jesus não tinha pago o imposto ainda porque ele estava viajando. Como a gente sabe, Jesus tinha um ministério itinerante, então Jesus estava em uma cidade pregando, ensinando, curando, depois ele ia para outra cidade fazer a mesma coisa. Então Jesus estava sempre viajando e faltou uma oportunidade para ele pagar esse imposto. Assim que surgiu a oportunidade, ele foi lá e pagou. Ele foi lá e falou para Pedro: Pedro, pesca o peixe, pega as moedas que são necessárias, traz para a gente e a gente quita essa dívida. E o pressuposto aqui é que Jesus é o nosso exemplo moral. Jesus é a pessoa que age corretamente. Jesus é aquele que veio cumprir toda a lei. Aquela pessoa que é o exemplo moral, que obedece toda a lei, ela tem que pagar o imposto. Ela não poderia sonegar o imposto. Então, essa é a primeira hipótese. Ela defende que Jesus não pagou simplesmente por falta de oportunidade. E assim que Cristo teve uma oportunidade para pagar, ele foi lá e quitou a dívida dele. Tem uma segunda hipótese, que é um pouquinho mais elaborada que essa. E ela trabalha a relação entre Jesus e o templo. Jesus sabia que o templo seria destruído. Ele mesmo fala que não sobraria pedra sobre pedra naquele templo. Jesus também sabia que aquilo que o templo apontava, ou seja, a principal função do templo, que era a expiação dos pecados, seria plenamente cumprida nele. Então é como se Jesus falasse: eu não vou pagar o imposto para algo que eu sei que daqui a pouco vai ser destruído, né? É como um empresário que sabe que uma empresa vai falir, ele não vai investir o dinheiro dele lá, porque ele sabe que a empresa vai quebrar e vai falir. Então não teria sentido Jesus pagar o imposto de algo, de um templo, para sustentar um templo, que daqui a alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos, acabaria a sua função. Alguns comentaristas bíblicos, como N.T. Wright, vão até um pouco mais fundo nisso, e eles dizem que Jesus não pagar o templo até então demonstra a insatisfação de Cristo com o templo. A ideia bíblica do templo sempre teve também relação com um lugar de oração para todos os povos, um lugar em que as pessoas, as viúvas, os órfãos eram acolhidos, tudo mais. E Cristo não estava vendo isso no templo acontecendo. Tanto é que depois a gente tem aquele outro momento em que Cristo de fato vai no templo e vira as mesas e reclama e mostra sua insatisfação com a forma com que os judeus estavam lidando com o templo de seu pai, né? Mas aqui, como não era o momento ainda dele demonstrar essa insatisfação, ele simplesmente pagou o imposto, falou: para não escandalizarmos, vou pagar o imposto, acabou, e depois eu demonstro minha insatisfação. Então, a segunda hipótese do porquê Cristo não tinha pago o imposto vai dar a relação de Jesus com o templo, tanto do fim que o templo teria, quanto da insatisfação de Cristo para a forma que o templo estava sendo usado. Além dessas duas hipóteses, a gente tem uma terceira hipótese que é bastante interessante. E para a gente entender ela, a gente precisa entender um outro aspecto. Algumas pessoas eram isentas de pagar esse imposto. Quando tiveram as mudanças, deixou de ser os homens há mais de 20 anos e diversas pessoas começaram a precisar pagar esse imposto, né? Mas algumas delas eram isentas. Elas eram as mulheres, as crianças, os escravos e alguns mestres judeus e sacerdotes e tudo mais. Essas pessoas poderiam pagar se quisessem, mas elas não eram obrigadas a pagar. E Jesus, como nosso sacerdote perfeito, como aquele que não só oferece o pecado para Deus, mas como é a própria oferta, ele mesmo é a oferta de pecados, ele não precisaria pagar esse imposto, né?
E aí essa ideia, essa hipótese, ela até dialoga com os 2 versículos anteriores, em que Cristo, mais uma vez, prediz sua morte. Então, qual que é a lógica? Cristo é o sacerdote perfeito. Cristo é aquele que, se tem alguma pessoa importante em Israel, um judeu importante é ele. Ele não precisaria pagar o imposto. Mas, Pedro, que atende a campainha, tinha acabado de ouvir Jesus falar que ele seria morto pelos pecados. Então, o que Pedro faz? Pedro fala, não, fiquem tranquilos, Jesus vai pagar o imposto, porque ele sabe que se ele falasse que Jesus não ia pagar, aqueles fiscais do imposto iriam cobrar Jesus e talvez iam querer matá-lo de fato. Então, na verdade, Jesus não pagou o imposto nessa hipótese por sua posição de sacerdote, e Pedro disse que ele pagaria para tentar salvar a vida de Cristo. Essas são algumas das hipóteses que tentam responder essa pergunta do texto. E, embora a gente vai tentar trabalhar uma quarta hipótese, que talvez faça um pouco mais sentido e feche mais com o todo, é interessante a gente ver que todas elas têm aspectos verdadeiros, né? Todas elas têm pontos de verdade. Primeiro, Jesus de fato é o exemplo moral. Jesus de fato é aquela pessoa que a gente olha e fala, puxa, eu preciso imitar esse homem, eu preciso ser igual a ele. Seria muito fácil se nosso exemplo moral fosse, um colega do trabalho, uma pessoa da nossa família, um amigo nosso, que a gente visse ele como exemplo, mas é uma pessoa que erra, uma pessoa que às vezes tropeça, uma pessoa que às vezes a gente pode olhar e falar, olha o que ele fez, eu nunca faria aquilo, eu sou uma pessoa melhor que ele, eu não agiria dessa forma. Só que quando a gente olha para Cristo, isso humilha a gente. Cristo de fato é nosso exemplo moral, e o fato de Jesus ser nosso exemplo moral mostra o quão pecadores nós somos. Mas a gente continua tendo que seguir a Ele. Foi para isso que a gente foi chamado, sermos discípulos de Cristo. A segunda e a terceira hipótese também têm aspectos verdadeiros. Jesus de fato é o sacerdote perfeito, Jesus de fato é o cumprimento perfeito do templo, né? Se a gente não é perfeito e pecador, como a gente viu na primeira hipótese, a segunda e a terceira nos dão a resposta para isso e uma esperança para isso, que é a morte de Cristo pelos nossos pecados. E a fé cristã dialoga com esses 2 extremos, né? De fato, a gente tem os exemplos morais, o exemplo moral de Cristo e a busca pelas boas obras de um lado, e do outro lado a gente tem essa certeza de que a nossa salvação não é por a gente praticar essas boas obras, mas é pela obra de Cristo. E sempre que a gente vai para um extremo, para o extremo das boas obras, a gente se torna pessoas legalistas, pessoas que exigem muito dos outros, pessoas que exigem muito de si mesmas. E quando a gente vai para o outro extremo, que é o extremo, não, Jesus morreu pelos meus pecados, então eu estou tranquilo, a gente pode cair na questão da graça barata, né? Se Cristo já morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser, tanto faz. E o cristianismo não chama a gente a isso, né? É a gente obedecer, seguir a Cristo, mas não que isso vai salvar a gente, não que isso vai colocar a gente numa posição boa, porque a gente só está numa posição boa pelo que Cristo fez. É uma obediência, mas não para a salvação, é uma obediência pelo amor a Cristo. Mas como eu disse para vocês, a gente tem uma quarta hipótese. E para a gente chegar nessa quarta hipótese, a gente precisa ir para a segunda parte do texto, que está nos versículos 25 e 26 do texto que a gente leu. O texto diz assim, Pedro disse, paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando, que te parece, Simão? De quem os 6 da terra cobram o imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu, dos estrangeiros. Jesus lhe disse, então os súditos estão isentos. Para a gente entender essa parte, a gente precisa prestar atenção em uma palavrinha aqui, que é a palavra súditos. A palavra que está usada aqui como súditos, traduzida como súditos, é a palavra grega huios. Huios pode ser melhor traduzido literalmente como filhos, que é a tradução mais usual dessa palavra, e também, dependendo da versão da sua Bíblia, provavelmente está traduzido como filhos. Aí. Então, a gente releria esse trecho assim, Jesus perguntando para Simão, se os 6 da terra cobram o imposto dos filhos ou dos estrangeiros, Pedro responderia, dos estrangeiros, e aí Jesus concluiria, então os filhos estão isentos. Com essa noção, com essa ideia do huios forte, a gente talvez entenda o principal motivo pelo qual Cristo não havia pago o imposto. E a resposta quem dá é o próprio Jesus, e a gente pode lembrar também da resposta pelo que o próprio Pedro tinha acabado de afirmar no capítulo anterior, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não faz sentido o Filho de Deus pagar um imposto para o templo. A maior parte dos impostos que a gente tem das famílias reais e tudo mais, uma das funções dela é sustentar a família real. Mas Cristo é o próprio Filho de Deus.
Então é como se ele estivesse pagando um imposto para ele mesmo. Por que Cristo pagaria um imposto para manter o templo de Deus, sendo que ele é o próprio Deus? É interessante que a gente parece ver aqui mais uma vez Pedro se enrolando de novo. Os últimos 2 encontros o Jeff falou sobre isso, Pedro fala, dá uma bola fora aqui, ou se complicar em alguma afirmação. E aqui Pedro, que tinha acabado de afirmar, no capítulo anterior, que Cristo era o Filho de Deus vivo, vai lá e afirma que Jesus, o Filho de Deus, deveria pagar imposto ao templo. E muitas vezes a gente lê os textos, os evangelhos, e olha para Pedro e fala, nossa, por que Pedro faz essas coisas? Por que Pedro age assim? Ele fala uma coisa, mas ele age diferente, e ele se enrola todo, e ele é impossível, não sei o que lá, e tem aquelas séries de pregação para saber se o seu espírito é como o de Pedro, ou se seu comportamento é como o de Pedro, ou coisas do tipo. Só que se a gente for um pouco mais a fundo, a gente vê que a gente não é muito diferente de Pedro. O que Pedro fez foi afirmar uma coisa e viver outra, ou agir de outra forma, ou pensar de outra forma. Ele afirma que Cristo é o Filho de Deus, mas parece que as atitudes dele negam isso. E quantas vezes a gente não sai por aí gritando, não, Jesus é o Filho de Deus, eu creio em Cristo, Cristo é o Senhor do Universo, Cristo controla todas as coisas, coloca isso no Facebook, no Instagram, no para-brisa do carro, onde tiver espaço para pôr, você coloca. Mas a gente vive como se Cristo não controlasse nada da nossa vida. Como se a gente não fizesse as coisas, o mundo ia parar, como se o mundo dependesse da gente, como se tudo dependesse das nossas atitudes, como se Cristo não reinasse sobre nada. Parece que a gente vive com medo, com essa vontade de agir, de tomar controle das coisas. E quantos pecados esse medo, essa falta de viver aquilo que a gente diz que acredita, que Cristo é o Senhor, nos causa para a gente, né? Às vezes pode ficar ansioso, a gente pode ficar uma pessoa orgulhosa, a gente pode ficar uma pessoa na defensiva que rebate os outros, a gente pode tratar os outros mal. Tudo isso porque a gente acha que se a gente não tiver o controle, a gente não vai conseguir, a gente vai perder o controle. E o pior de tudo, a gente não consegue amar quando a gente não descansa em Deus. Por quê? Por conta dos pecados que muitas vezes traz para a gente esse medo, essa insegurança. Então, em um momento de dificuldade, será que você, será que eu, será que a gente confia em Cristo? Ou a gente tenta agir sozinho? Será que de fato, quando a gente fala que Cristo é o Senhor, a gente vive isso num momento difícil? Ou será que são só palavras? E é interessante perceber que o contrário desse medo não é uma fé, não é uma coragem espartana, uma pessoa daquela força, esqueci o nome, do pessoal super machão lá, que não, eu tenho que ser macho, eu tenho que ser homem e tal, vou chegar na voadora em todo mundo. Não é esse o contrário do medo. O contrário do medo é a fé. O contrário do medo é descansar em Cristo. E é interessante que até para isso a gente precisa de Deus. Se Pedro afirmou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é porque o Espírito revelou. É isso que a Bíblia traz para a gente. A gente precisa buscar Deus para que Deus ajude a gente a descansar nele. A gente precisa buscar ajuda divina para confiar em quem Cristo é, para confiar no cuidado de Cristo sobre nós. Mas Cristo, o Filho de Deus, não precisaria então pagar imposto, já que ele era o Filho de Deus. Só que Pedro disse que ele precisaria pagar. Que fim que deu essa história? Para onde que leva isso, gente? E assim a gente chega na parte 3. Do versículo 27, que diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegar, e ao abrir-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. A gente já tem à primeira vista um milagre acontecendo, não é? Não é todo dia que a gente vai pescar e sai um peixe com dinheiro lá. Ainda mais o dinheiro exato que precisaria. E é interessante aqui que Pedro, que foi chamado para ser pescador de homens, se torna um pescador de dinheiro ali também. E algumas igrejas talvez continuem com essa visão de Pedro, pescador de dinheiro, esquecendo de pescar os homens, né? Mas esse é outro assunto. A gente tem uma heresia antiga que ela diz que quando Cristo encarnou, quando Cristo veio para a Terra, alguns dos seus poderes, ou para ser mais preciso, alguns dos seus atributos foram perdidos. Um desses atributos seria a onisciência, que é tipo, Cristo sabe todas as coisas que estão acontecendo em todos os lugares. Então, Cristo veio para a Terra, encarnou, e um dos seus atributos foram perdidos, inclusive esse. E aí, alguns textos bíblicos são usados para tentar basear essa ideia, como Filipenses 2, que fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo e tudo mais. E ele fala, não, Jesus se esvaziou de si, então ele deixou de ter alguns atributos, ele deixou de ser onipresente e tudo mais.
No livro do Jonas, a gente já consegue ter uma noção de que isso não é bem verdade. Ele demonstra quanto é errado esse pensamento. Mas até nesse texto bíblico a gente vê exatamente isso. Cristo sabia que exatamente na hora que Pedro fosse pescar, o dinheiro necessário estaria lá. O dinheiro que ele precisava estaria no peixe. Cristo nunca deixou de ser o Senhor do espaço-tempo. Cristo nunca deixou de ser o Senhor de todas as coisas. O texto também lembra para a gente de um outro milagre. Cristo sabia de fato onde Cristo saiu o dinheiro do peixe da boca. É isso aí, da boca do peixe. Saiu o dinheiro da boca do peixe. E Cristo também, o texto lembra para a gente também o milagre do cuidado diário que o Senhor tem por nós. Tinha exatamente o valor necessário ali. Não tinha nem a mais nem a menos, tinha o que era preciso. A primeira coisa que eu lembrei quando eu fui estudar esse texto foi esse final do Sermão da Montanha, em que Cristo fala para a gente não dar ansioso por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber. Porque Cristo cuida da gente. Porque Ele dá para a gente exatamente o que precisa. Às vezes não é mais, mas nunca falta também. Esse é um milagre que a gente vivencia todos os dias, que é da providência de Deus, que é do cuidado de Deus, que é de dar comida para a gente todos os dias, o ar que a gente respira, acordar de manhã cedo, ter todas as coisas. E quantas vezes a gente esquece disso? A gente esquece que se a gente está aqui agora, é porque Deus nos possibilitou chegar até aqui na igreja. Se a gente tem um trabalho, se a gente tem comida na mesa, se a gente tem amigos por perto, todas as coisas, o que acontece é tudo pela providência divina. É Deus cuidando da gente, em cada instante. Talvez é um milagre tão bonito e a gente esquece, acaba caindo naquela coisa de sempre, a gente, nossa, nem lembrei, mas isso aqui foi Deus quem deu. Foi o Senhor quem proveu o que eu precisava todos os dias. Então, nós temos também o milagre da provisão divina que nunca falha. Mas além de tudo isso, a gente talvez tenha um milagre que é maior que todos esses, ou tão grande quanto todos esses. E para a gente entender ele melhor, a gente precisa ir lá para João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 12. João capítulo 1, versículos 1 a 12. O texto diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. A gente tem aquela frase popular, né? Não, todo mundo é filho de Deus, coitado do cara, ele também é um filho de Deus. Não, aquela pessoa também é filho de Deus e tudo mais. E por mais que seja popular essa ideia, ela não é uma ideia bíblica. A Bíblia afirma pra gente, de fato, que todas as pessoas são criaturas de Deus, né? Mas a Bíblia não afirma que todas as pessoas são filhos de Deus. Existe uma prerrogativa para a pessoa se tornar filho de Deus, como a gente vê no texto que a gente acabou de ler, que é crer no seu Filho, que é crer em Cristo. Essa é a prerrogativa que temos para uma pessoa se tornar filho de Deus. E é interessante no texto, não sei se vocês perceberam, que os fiscais do imposto, os fiscais do templo, eles foram cobrar Pedro sobre o valor que Jesus não tinha pago. Só que Jesus, quando fala para Pedro ir pescar, o valor que faltava, ele fala que não vai ter só o dinheiro que ele precisava para pagar o imposto, mas ia ter o dinheiro que ele precisava e o dinheiro que Pedro precisava também. Ou seja, os fiscais cobraram a Cristo pelo imposto, e Cristo foi lá e proveu tanto o dinheiro que ele precisava, quanto o dinheiro que Pedro precisava. O que isso aponta para a gente? A gente não pode esquecer que tanto Pedro, quanto eu, quanto cada pessoa aqui, cada pessoa desde Adão, cada pessoa é devedora. Devedora a Deus por conta das suas atitudes. O que isso significa? Que as nossas ações, as nossas atitudes pecaminosas, o nosso pecado, nos coloca em dívida com Deus justo, com Deus que é santo, com Deus que julga com justiça.
E a gente às vezes esquece o quão ruim a gente de fato é, né? Às vezes a gente ajudou uma velhinha a atravessar a rua num dia e você chegou em casa, putz, eu sou muito bom, eu sou muito santo, olha como eu fiz uma boa ação hoje. Ou ver uma pessoa do nosso lado mentindo e falando besteira, a gente fala, nossa, eu não sou igual esse cara que não mente, que mente e fala besteira, eu sou super santo. Só que a gente está tão endurecido por conta do pecado que a gente percebe uma coisinha boa que a gente faz, ou duas ou três, e esquece a multidão de coisas ruins que a gente faz. Eu queria, quem quiser ter esse desafio, que eu já tentei uma vez e não foi muito legal, tentar um dia ficar sem falar, fazendo nada de errado, sem pensar mal de ninguém, sem ficar com raiva, sem xingar ninguém no trânsito, só por amorzinho, puro fofinho, ajudando todo mundo que precisa e tudo mais. Você vai perceber que é bem difícil fazer isso, é bem difícil. O C.S. Lewis tem uma frase bem legal, que ele diz que apenas quem realmente tenta ser bom percebe o quão mal é. Somente quando a gente tenta de fato viver uma vida totalmente boa, a gente vai percebendo o quão duro é nosso coração, o quão ruim nós somos. Isso nos deixa em dívida com Deus. Só que é uma dívida que nenhuma pessoa consegue quitar. É uma dívida que está sobre nós e ela não pode ser quitada. Aliás, ela pode ser quitada, mas somente por uma pessoa, pelo próprio Deus. E aqui que a gente faz a ligação disso que eu estou falando com o trecho de João, com o trecho de hoje. Cristo não só pagou o imposto dele, mas ele pagou o dele e o de Pedro. Cristo, na cruz, ele morreu pelos pecados que eram nossos. Ele não precisava pagar o imposto, porque ele era o Filho de Deus, mas ele pagou o imposto dele e pagou o imposto de Pedro. Cristo não precisava morrer pelos pecados, ele não tinha pecado, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não precisava saldar aquela dívida, mas ele foi lá, morreu para saldar essa dívida que era nossa. Pedro de fato precisava pagar, a gente de fato precisa pagar. Só que não é um pagamento simples de pagar algumas moedinhas para um rei, ou para um imposto, ou para uma religião. É um imposto pago para o próprio Deus. É uma dívida diante do próprio Deus. E dessa vez Cristo não pagou com uma par de moedas que Pedro foi lá e pescou, mas Cristo pagou essa dívida com a própria vida dele. Talvez esse seja o maior milagre de todos, um dos maiores milagres de todos, e a beleza desse texto que a gente vê que, por conta desse preço que Cristo pagou por nós, a nossa situação de antes, que era de devedores, que era de estrangeiros, se torna de filhos. Por conta da morte de Cristo, a gente não é mais devedor, a gente não é mais estrangeiro diante de Deus, mas a gente é filho de Deus. E a nossa dívida foi liquidada. A gente vê nisso a provisão de Deus e o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida. Tanto no peixe quanto na cruz. Cristo cuida de nós. A gente vê na história de Ben-Hur, assim como diversas histórias de personagens, de heróis e pessoas importantes que perdem tudo, a gente vê essa pessoa às vezes sendo movida por desejo de justiça, por raiva, por ódio, por ganância, para querer recuperar o que era dela, e que aconteceu a ela por motivos externos. Só que com Cristo foi diferente. Primeiro, Cristo fez isso por amor, não porque tiraram dele, não porque alguém traiu a ele, mas porque ele nos amava. E ele não fez isso por ganância, ele não fez isso por ódio, mas por amor ao Pai e por amor à sua igreja. A gente viu no texto de hoje diversos cuidados de Cristo com a gente. Cristo é aquele que possibilita viver uma vida que agrada a Deus, Cristo é aquele que dá provisão diária, Cristo é aquele que supre nossas necessidades, Cristo é aquele que nos possibilita sermos filhos de Deus. Cristo se humilhou, Cristo foi humilhado e teve que pagar um imposto que não era dele por nós. Quantas coisas Cristo não fez por nós? E diante disso, por que a gente ainda duvida do cuidado de Jesus? Por que a gente vive uma vida como se a gente não precisasse dele, como se ele não estivesse cuidando da gente? Se Cristo providencia tanto pão, tanto peixe, quanto a salvação, quanto a nossa transformação, a nossa mudança de estrangeiros para filho. Cristo é quem dá para a gente todas as coisas, Cristo ajuda a gente, só que a gente precisa da ajuda dele para isso. A gente precisa orar ao Pai, pedir ajuda, falar: Senhor, nos ajude a crer, Senhor, nos ajude a descansar, Senhor, nos ajude a sermos semelhantes a teu Filho. E ele ajuda. Se ele ajuda nas pequenas coisas, ajuda nas grandes. Se ele providencia a salvação, providencia o alimento diário, providencia a ajuda que a gente precisa. Quando a gente olha para Cristo, toda a autossuficiência, todo orgulho, toda arrogância vai embora. Por isso a gente não deve tentar viver a nossa vida sozinho, mas olhar para a cruz, olhar para o que Cristo fez, olhar para quem Cristo é. Se for isso na dificuldade, na luta, na fraqueza, olhemos para Cristo, porque Cristo vai ajudar a gente. Cristo vai dar tudo o que a gente precisa. Cristo que sempre proveu,
é o Cristo que sempre proverá. Vamos orar?